Temos quebra-pau na extrema-direita, como não poderia deixar de ser. Temos fake news. De quem? De quem você acha? Sim, dele mesmo, de Nicolas Ferreira, como não poderia deixar de ser. E temos um outro quebra-pau, e esse não é tão comum assim, mas ele é justificável, entre o Alexandre de Moraes e o ministro da Michele Bolsonaro, André Mendonça. O que aconteceu? Nós tivemos um evento onde estavam os dois, né? Na parte da manhã, o André Mendonça faz um discurso, que é claramente um discurso para dar umas alfinetadas no Alexandre de Moraes. Um discurso que fala assim, olha, a gente tem que impor pelo respeito, não pelo medo, dando a entender que o Alexandre de Moraes quer se impor dessa forma. E aí o Alexandre de Moraes, ele dá aquela chapuletada que eu vou dizer uma coisa para você, fosse eu, o André Mendonça, eu já seria um implantado de cabelo. O André Mendonça, você sabe que o André Mendonça, ele fez esse implante, né? Ele era carequinha, igual a mim. Aliás, você que está dando like no vídeo e se inscrevendo, eu já quero dizer que eu vou cumprir a minha promessa dos 800 mil, tá? Eu vou colocar... Só que eu não vou fazer um negócio, você sabe muito bem, eu não faço qualquer coisa. Vou fazer um negócio bem arrumadinho, então nós vamos colocar uma peruca especial. 800 mil. Então dê o like, se inscreva no canal e eu vou cumprir a minha promessa. Mas eu quero trazer agora para você esse debate. Então veja o momento em que o André Mendonça tenta dar essas desculpas assim, esfarrapadas, para dizer que ele é um sujeito que não, que não é uma indireta, é uma direta ao Alexandre de Moraes, e veja a resposta espetacular de Alexandre de Moraes, e daqui a pouco o quebra-pau, mas primeiro vamos a esse. De que o bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora. Pouco importa. Por que essa fala do Alexandre de Moraes é muito importante? Em primeiro lugar, porque não há nenhuma justificativa para uma crítica direta ao Alexandre de Moraes, que o tempo todo está apenas e exclusivamente cumprindo a lei. É bom a gente deixar bem claro aqui. Toda e qualquer ação do Alexandre de Moraes, ela se encontra dentro de um contexto em que há uma turma, a primeira turma, a qual ele faz parte, e há outros, e é bom deixar muito claro isso, há outros juízes que corroboram. Então, a gente vê muito a extrema-direita, principalmente os bolsonaristas, falando contra o Alexandre de Moraes, e se esquecem disso. Ele não faz absolutamente nada sozinho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele é um representante do STF que tem enfrentado uma série de situações que, olha, sinceramente, você tem que ser muito forte para passar pelo que ele está passando. Especialmente agora, em que houve essa perseguição a ele, aos familiares, um sujeito que tem uma sanção que está claro isso para o mundo, ela é completamente injusta e 100% política, não tem absolutamente nada a ver com o trabalho dele. E aí vem um sujeito desse, que esse André Mendonça, que é um chupa-bico, vamos falar a verdade, é um sujeito que está lá por uma questão religiosa. Imagine você ser indicado porque você é um sujeito de uma
igreja e a primeira-dama te indica. É bom você entender, o André Mendonça, ele só é hoje um juiz do STF porque nós temos a Michele Bolsonaro dentro dessa história toda, que a gente sabe que não é ela, é o Silas Malafaia, e por algum motivo ela faz uma pressão ao Bolsonaro para indicar um sujeito que seja evangélico. Então ele está lá por ser evangélico. Ele deveria estar lá pelos conhecimentos dele a respeito, obviamente, da Constituição, das leis, da justiça. Então já é uma situação, sabe, bem lamentável a situação dele. E aí é um sujeito que vem se colocar contra um colega. Olha, são 11 ministros, é o único, nem o outro indicado pelo Bolsonaro, nem o outro, o Nunes Marques, ele entra nessas viagens. É o único que vai contra um outro colega. E, sinceramente, o que o André Mendonça fez quando houve essa situação com relação ao Silas Malafaia, que foi tentar de todas as formas arrumar a situação, olha, falando para os colegas, olha, é o seguinte, se realmente a gente for fazer alguma coisa com Silas Malafaia, todos os evangélicos vão ficar contra o STF. Que história é essa? Em primeiro lugar, o Silas Malafaia não representa todos os evangélicos. Em segundo lugar, que é o mais importante, esses áudios que a gente revelou no vídeo anterior aqui, mostram que o Silas Malafaia é um bandido. Ele tem a postura de um miliciano. Um pastor que fala um monte de palavrão. Sabe, que é um sujeito agressivo. No meio de uma família, que você vê lá um xingando o outro, com palavrões pesados. Então, quer dizer, que história é essa? Então, tá aí a resposta. Acho que a resposta foi bem dada. Eu nem coloquei a resposta inteira para não tomar muito o seu tempo, mas você já viu aí como é que é, né? Acho que cutucou, como a gente diz no interior, cutucou a onça com vara curta. Eu quero trazer agora para você esse debate entre o Chiquini, Jeffrey Chiquini, que é advogado de bolsonaristas, e do Kim Paim, que é hoje o principal comunicador, vamos colocar assim, do bolsonarismo. É uma figura exótica, é um sujeito que, ao que tudo indica, ele mora na Austrália, tem um sotaque, ao que tudo indica, nordestino, e tem essa figura, esse bigodão dele, uma coisa assim, e ele é muito respeitado entre os bolsonaristas, porque ele recebe informações, isso já foi colocado, inclusive, publicamente, ele recebe informações direto da família Bolsonaro. E aí vem o Chiquini, que é um sujeito que muito provavelmente vai se candidatar nas próximas eleições, que é um sujeito, sinceramente, ele consegue ser pior até do que o próprio Kim Paim. Porque, por pior que seja, Kim Paim não é tão agressivo. Esse cara, esse Chiquini, esse advogado, ele realmente se acha, ele está o tempo todo com o nariz empinado, o tempo todo se colocando acima. Ele levou umas lapadas lá dentro do STF, porque ele queria peitar o STF para lacrar. E aí agora ele coloca uma resposta para o Kim Paim, e isso pegou muito mal, olha só. Jeffrey, desnecessário comentário do Kim Paim. Sabe o que o Kim Paim tem mais do que eu? Mais do que fechar a matraca dele e parar de atrapalhar o Brasil. Volta pra cá. Agora, eu vou fazer só um comentário rápido aqui pro pessoal, né, entender melhor. Eu tentei conversar isso com o Chiquini. Eu concordo muito com o que o Kim Paim está falando com relação ao Partido Novo, no sentido de se utilizar. Eu até fiz essa crítica aqui dura, né, ao Marcel Van Hatten, ao Zema e tal. Só que eu não sei se o Kim Paim chegou a falar do Chiquini em si, né? Eu não sei, eu confesso que eu o- não fico me ligando nessas picuinhas, mas não, cara. do- Eu acho que o Kim Paim fez críticas pesadas e algumas pertinentes sobre o Partido Novo, o tal do Thiago Mitrô, pelo Eu amor de também Deus. fiz. O Partido Novo pediu o impeachment do Bolsonaro. Não, Exato, ridículo. O Partido Novo pisou na bola com a Moedo, assim, muito. E Sim. continua pisando, eventualmente. Mas você olha para o Partido Novo, você encontra um cara como Paulo Eduardo Martins, que está lá agora. Não. Tem uma Você galera encontra lá muito o Marcel boa. Van Hatten, gente. Entendeu? Então, pô, e o Chiquini tá lá agora. Sebastião Coelho, pô. Hã? Sebastião Quem Coelho. que vai dizer que Então, Sebastião assim, Coelho é traidor? Vocês vão me dizer que Valdemar Costa Neto é ótimo. Romário. Caçado. Romário. Pô, gente. Não, a gente tá falando só do PL. Ah, tá. Romário. Eu já falei, partido é tudo pra mim, é tudo um bando de merda. Você tinha que ter candidatura Agora- avulsa, cara, independente, infelizmente. Não, mas agora, Sim. com relação ao Chiquini, eu preciso dizer o seguinte. Eu vi um comentário aqui, nem vi se tinha mais de um. Esse advogado tá surfando. Olha, quando você usa o verbo surfar em relação a Alexandre de Moraes,
Você me desculpa, mas é você que tá surfando no comentário aqui. Na verdade, o pessoal do Bolsonaro eles estão chateados porque o Zema lançou a sua candidatura pelo Partido Novo. É bom deixar claro, tá? Alguém fica preocupado com uma candidatura do Zema à presidência da República, essa pessoa não tem leitura do que é a eleição no Brasil. O Novo é um partido que tem uma série de dificuldades, e dentre elas, dificuldades internas. O Novo não consegue se viabilizar. O Zema foi eleito em Minas Gerais no primeiro turno, uma votação expressiva, mas ele não conseguiu levar um deputado federal com ele, do Partido Novo. Então, assim, o Novo é um partido desarticulado. E tem uma outra questão, esses nomes que estão no Novo, eles estão lá por uma questão, muitas vezes, de uma série de, digamos, benesses que eles não teriam em outros partidos. O próprio Van Hatten é um cara que daria muito bem no PL, só que no PL ele seria 1 entre 90. No Novo ele é 1 entre 1. Então, assim, ele tem uma possibilidade de uma expressão maior. Aí ele vira líder do partido, ele consegue um espaço maior, ele é malandro. Existe uma malandragem em torno disso. Só que, por exemplo, o Van Hatten é um sujeito, ele é um homossexual. Tem outros homossexuais dentro do Partido Novo. E esse pessoal todo aí, inclusive o Paulo Figueiredo, né, que é dessa turma aí dos Estados Unidos, fica o tempo todo falando isso. Olha, eu não sou do Partido Novo porque eu não gosto de, sabe? E aí faz alusões ao fato deles serem homossexuais. Então, sabe, a briga é baixa, é rasteira, é uma baixaria que não tem tamanho. E o próprio Kim Paim trouxe uma resposta para isso. Vou trazer um trecho para você. É curioso isso, né? Eu tenho que calar minha boca. Não parece um posicionamento de quem diz defender a liberdade de expressão, né? Mandar os outros calar a boca. Enfim, eu acho que você até pode mandar uma pessoa se calar, mas você precisa explicar o porquê a pessoa deve se calar, sabe? Ele diz que eu estou atrapalhando o Brasil. Mas ele devia explicar, cara. Me explica, porque enquanto você, Chiquinho, acha que eu atrapalho o Brasil, o Carlos acha até que, sabe? Foi útil o meu vídeo de ontem. Não condiz, né? Eu acho que esses argumentos absolutos, né? Se atrapalha o Brasil, tá? Acho que normalmente eles sempre estão errados. É uma percepção minha. O Chiquinho não gosta de ser cobrado, ele fica aí, fica bem claro, né? Ao longo da semana eu fiz alguns vídeos sobre o Partido Novo, com informações públicas. Eu sou uma pessoa que tudo que eu falo eu mostro. E como advogado, que trabalha com provas, e que inclusive reclama, né, da falta de provas com os seus clientes, sendo advogado do Felipe Martins, um cara que deveria entender como provas são importantes, como o cliente dele foi preso sem provas. Acusar sem provas é meio chato. Então eu acho que o Jeffrey, como advogado, se ele realmente fosse um cara capacitado, ele deveria apontar, por exemplo, quais partes do meu vídeo sobre o partido dele, o Partido Novo, são mentirosas. Quais partes do meu vídeo são fake news. Quais partes são injustiças. Porque a única coisa que eu fiz sobre ele foi cobrá-lo. Ao ponto do, irmão, esses aqui são os teus amigos? Essas aqui são as pessoas que você divide o palco? Você que se coloca como um cara tão combativo? Você que não tem medo do ministro Alexandre de Moraes, mas se cala perante o Deltan Dallagnol? Eu não vou nem falar da coleirinha, viu? Eu já falei, né? Aí depois que o Jeffrey Chiquini falou isso, logo depois no programa, o Alan e o Lacombe seguiram pro outro caminho, né? Acho que eles não concordam muito com a opinião do Jeffrey, pelo menos nesse ponto do Partido Novo. O Chiquini veio falar comigo, meio que pra fazer as pazes. Eu falei, mas tu quer fazer as pazes, então tu faz um vídeo público e você se retrata. Ele não quis fazer, não fez, enfim, né? Vida que segue. E eu fiquei pensando comigo o seguinte, gente, porque não é birra. Pensa só. O Chiquinho só veio falar comigo e meio que querer se acertar e fazer as pazes, porque ele percebeu que tem muita gente que gosta de mim e ficou feio pra ele. Agora, se fosse um perfil pequeno, se fosse um de vocês, que fizesse um bom material sobre o Partido Novo, se fosse um de vocês, e esse material crescesse, ninguém meio que soubesse quem vocês são, mas com um vídeo muito compartilhado nas redes sociais, será que o Chiquinho ia chegar no privado pra tentar se acertar com a pessoa? Isso acontece na maior parte do tempo, sabe? Quando políticos e pessoas percebem que eles fazem coisas que não são bem vistas pela militância, aí eles voltam atrás. Eu quero pedir um favor para você. Coloca aqui nos comentários de quem você está do lado. Se você está do lado de algum desses dois, ou se você está do lado da briga. Coloque aqui nos comentários. Gostaria muito de saber, tá? Gostaria muito de saber. E não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Dê o like no vídeo que é muito importante para o nosso trabalho. Quero trazer aqui para você essa fala que viralizou do Nicolas Ferreira, que é mais um ataque à educação brasileira e aos professores. Veja bem, isso não é a primeira vez, não é a segunda, eu já perdi a quantidade de vezes que isso aconteceu. Mas eu quero que você veja a fala dele. A gente tem visto um monte de professor colocando vídeo pornográfico dentro de sala de aula, de professor usando da sua posição hierárquica para poder colocar conteúdos eróticos dentro de sala de aula, professor, inclusive, que fez alunos se beijarem. Você imagina o que é para um pai que não tem tanta informação, que não sabe muito bem o que acontece, que não tem tanto conhecimento a respeito do que acontece na escola, ele ouvir que o seu filho está vendo vídeos pornográficos em sala de aula. Veja bem, se isso aconteceu em algum momento da história,
esse professor, ele vai para cadeia, ele vai direto para cadeia. É óbvio que um professor... Gente, eu sei que é estranho falar isso, mas olha o que ele está dizendo. É claro que um professor não pode colocar um vídeo pornográfico dentro de sala de aula. Isso é crime. E aí ele fala uma coisa dessa sem, veja bem, que é o principal problema, sem trazer nenhuma prova, sem trazer nenhuma evidência, nada. Porque se ele fala, olha, fulano de tal, no dia tal, em tal lugar, colocou um vídeo pornográfico, eu vou estar aqui dizendo, não, aqui ele está certo, tem que colocar na cadeia, tem que ter crime, isso é crime. Então tem que ser punido. Eu vou defender. É lógico. Você acha que eu quero ver um professor colocar um vídeo pornográfico? Só que isso não aconteceu e ele não tem como provar. Ele só fala. E para muitas pessoas que não têm acesso a uma informação de qualidade, principalmente não têm acesso aos desmentidos, isso aqui vira verdade. Esse sujeito, ele passou a vida dele, é uma vida inteira atacando professores. Ele chegou a filmar dentro de um banheiro feminino, usou a irmã dele, menor de idade, para fazer isso, para atacar a escola, para atacar o diretor, para atacar professores, para atacar a educação. E a extrema-direita tem esse hábito. A minha pergunta é, até quando eles vão continuar fazendo isso? Até quando o Nicolas vai continuar mentindo em rede social? Existe uma possibilidade muito grande, porque ele colocou uma mentira gigantesca nas eleições a prefeito em Belo Horizonte. E é sempre essa situação, né, de usar questões sexuais. Ele havia dito que o Fuad Noman, que inclusive faleceu, o candidato a prefeito que ganhou as eleições, ele havia dito que o Fuad Noman ele tinha ligações com Pedro. Nem vou colocar a palavra inteira aqui, certo? É claro que ele não provou isso, porque isso é mentira. E é claro que ele foi condenado por conta disso. E essa condenação, ela pode tirar o mandato dele. Esse é o ponto, sabe? Não cabe apenas o debate político. Olha, eu discordo de você, você é de esquerda, não concordo com nada que a esquerda fala, ou da direita, enfim. Não é o debate político, entende? É o debate da mentira, da enganação. É a utilização dessa mentira para obter um benefício próprio. No caso do Nicolas, nessa eleição para prefeito em Belo Horizonte, ele fez isso sem que houvesse tempo, porque a eleição, a parte toda de propaganda eleitoral tinha terminado, que não dava tempo de colocar uma defesa. Foi necessário, em algumas eleições no Brasil, colocar para além do tempo da propaganda política as defesas daqueles que estavam sendo atacados com fake news pela extrema-direita. Isso é não apenas criminoso, isso é nojento, é repugnante. E enquanto a gente tiver pessoas batendo palma para isso, o que vai acontecer? A gente vai ver esses caras todos se elegendo. Olha, a última pesquisa que eu vi no meu estado, em Minas Gerais, e eu fiquei assim, boquiaberto, o Cleitinho, eu te juro, é ruim até falar, o Cleitinho está em primeiro nas pesquisas em Minas Gerais para ser governador do estado. Você está entendendo do que nós estamos falando aqui? Cleitinho. E olha, eu não duvido nada que um sujeito desse, como o Nicolas, se candidatar, o povo vai votar loucamente. Então, as pessoas perderam a noção do que é a política. A política não é falar mal de quem você não gosta e tá tudo certo. Você não pode cometer crimes. Mas coloca aqui nos comentários o que você acha. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê um like no vídeo, por favor. Se inscreva no canal. Se você é inscrito, ative o sininho para você ser notificado dos vídeos. Todos os dias a gente trabalha para você. Todos os dias. A gente tem também uma dica especial. Estamos no final de semana e agora é o momento de você avaliar com mais calma, com mais paciência, o que é a nossa escola de negócios. Essa escola de negócios tem mudado a vida das pessoas, porque as pessoas estão aprendendo a trabalhar no dia que quer, na hora que quer, no tempo que quer, e elas podem ter essa renda extra. Eu sempre digo que é um trabalho, não tem nada a ver com essas coisas de pirâmide, de jogo do tigrinho, de, sabe, esse negócio de criptomoeda. É um trabalho. Você vai aprender e vai trabalhar, e tendo um trabalho, você vai ter um resultado. R$300 todo mês, R$1.000 todo mês, vai de você. Entra aqui no primeiro comentário fixado, eu mesmo explico tudo para você, tá bom? Primeiro comentário fixado.
E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. A gente quer continuar trabalhando e você pode nos ajudar sendo membro do nosso canal. Estamos precisando de membros no canal e a gente quer fechar esse mês atingindo a nossa meta. Seja membro aqui do canal. Esse aqui é o nosso endereço de Pix. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Eu agradeço do mais fundo do meu coração a todas as pessoas que sempre ajudam o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom final de semana! Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.